Boa tarde, segundo ano. Aqui é o Edgar, professor de Geografia. Nós vamos tratar hoje, no final do capítulo 3, página 40, sobre a estrutura fundiária. Para começar a nossa conversa, eu queria destacar o finalzinho desse primeiro slide aqui, essa sigla, Matopiba, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Bahia. Essa sigla é referente aos 4 estados que estão representando uma nova fronteira agrícola. Então, se vocês tiverem disponibilidade, assistam esses 2 videozinhos aí. Eu acredito que vocês têm essa disponibilidade, que vocês vão entender a dinâmica produtiva dessa região, como ela surgiu, como essas primeiras pessoas que chegaram e implementaram suas atividades e abriram áreas produtivas nessa área. É importante vocês entenderem a dinâmica desse ponto, dessa região que está se destacando no cenário produtor agrícola do Brasil e contribui para os meus positivos da agricultura do Brasil. Continuando, vamos falar aí da estrutura fundiária. E quando a gente fala da estrutura fundiária no Brasil e países em desenvolvimento, ela é seletiva, desequilibrada, difícil acesso à tecnologia. E envolve as questões da posse, da área e do uso. Por quê? A posse ela é para um grupo muito pequeno, então ela é seletiva. Ela é desequilibrada porque as áreas são desiguais, eu tenho áreas muito grandes com um grupo muito pequeno. E com relação ao uso e à tecnologia, porque o acesso à tecnologia ele é difícil. É porque a tecnologia nos países em desenvolvimento ela é cara. E nós sabemos que no Brasil nossas tecnologias são caras, então o acesso por condições financeiras ele limita muitas pessoas. Então o pequeno e o médio produtor tem uma grande dificuldade de acessar a alta tecnologia que contribuiria muito para ele melhorar a sua produtividade. E essa agricultura continua sendo tradicional, conservadora e socialmente excludente, que as inovações demoram muito para chegar, não se produz o tanto que poderia, da forma que poderia, porque está presa a métodos que nem sempre são os melhores, os mais eficientes, e as regiões que estão ligadas à atividade no campo, você percebe uma grande desigualdade social, uma grande disparidade nas condições socioeconômicas dessas regiões. Essa tabela aqui, ela ajuda a entender um pouco a questão da concentração das terras, onde 31% das propriedades ocupa apenas 3% da área, enquanto 3% das propriedades ocupa 43% da área. E se você juntar ainda aqui com a segunda linha, dá 84% das propriedades e ainda assim fica com 23% da área, muito abaixo do grupo que ocupa a maior parte, que corresponde a apenas 3%. Isso falando da agricultura no Brasil, é possível dividir aí por algumas regiões para entender melhor como funciona. Vamos começar falando aí da região sudeste, onde nós temos umas sub-regiões importantes, que é o Planalto Ocidental Paulista, nosso querido Triângulo Mineiro, o sul de Minas e o Vale do Paraíba do Sul. Planalto Ocidental Paulista, ele apresenta aí grandes concentração de atividades policultoras, então vários tipos de culturas aí, com gêneros para exportação, ligados aí a um atendimento da indústria. Então a produção de alimentos ela ficou em segundo plano, porque o atendimento para a necessidade industrial ele sobrepôs. A pecuária ela é extensiva ligada a gado de corte, ela está em crescimento, e nós temos região com solos férteis e o clima é favorável. Nós temos uma estação bem definida, de período de chuva, período de seca, então os agricultores conseguem entender bem essa dinâmica do clima. E lembrando que nós estamos próximos de grandes mercados consumidores. Por estarmos próximos do grande mercado consumidor, isso ajudou na estruturação, que nós temos uma boa infraestrutura e uma disponibilidade de mão de obra, porque também estamos perto também de centros de formação profissional. Nós temos capitais aí que têm grandes centros universitários, acadêmicos, de escolas de curso técnico que formam profissionais para mandar para o campo. E além disso, eu tenho uma grande concentração populacional no Sudeste, que faz com que mesmo a mão de obra sem qualificação que o campo precisa também esteja muito disponível dentro dessa região. Nós vamos falar de Triângulo Mineiro, que é conhecida também como a República do Pão de Queijo, que tem aí nós podemos nos posicionar como uma extensão do Oeste Paulista. Nós somos muito semelhantes no tipo de produção, nos itens produzidos, nas relações econômicas e comerciais, com uma diferença aí que nós produzimos mais leite. Nós temos grandes áreas produtoras de leite,
vinculadas ao agronegócio desse segmento do leite. Um exemplo é Uberlândia, que tem a unidade da Itambé aqui na nossa cidade, que é a maior unidade da América Latina na produção de leite em pó. Tá? Então recebe milhares e milhares de litros de leite para poder beneficiar o produto. Sul de Minas e Vale do Paranaíba são regiões aí que apresentam um relevo um pouco mais acidentado, certo? E por isso acabou tendo alguma diferença na questão dos itens produzidos e também nas condições climáticas. Então eu tenho aí maior ocorrência de café, né? O arroz, a pecuária ela já não é extensiva, ela é intensiva, tá? E também muito ligada aos laticínios. Região Nordeste. Quando falar da região Nordeste com relação à agropecuária, lembrem-se que vocês estão falando de uma região que tem uma particularidade climática. Né? As condições do clima no sertão nordestino faz com que essa região tenha que ter um manejo muito específico. Eu tenho que estar sempre ligado à irrigação para que eu possa conseguir produzir com eficiência, com qualidade. Então isso faz com que eu precise de capital, eu preciso de recursos financeiros para estruturar o meu sistema de irrigação e assim conseguir produzir. Consequência, os pequenos não conseguem produzir em grande quantidade, uma alta produtividade, nem os médios. São grupos grandes que utilizam desses recursos e produzem e enviam para o mercado externo. Então tem uma produção no sertão ligada à exportação. Zona da Mata e Agreste, vamos ver aí como funciona. Na Zona da Mata, um clima úmido com solo fértil, só que tem todo o histórico de ocupação que se direcionou para as atividades monocultoras. Então tem cana-de-açúcar, arroz, fumo, cacau, grandes áreas, grandes latifúndios, né, desde a época dos barões aí, do café, das engenhos de cana, tá, que tem a grandes áreas e concentram aí a produção nessa região da Zona da Mata. O sertão, como eu falei, o clima semiárido, destaque aí para o Vale do São Francisco, tá? Fruticultura produzida para exportação, certo? Plantando limão, banana e manga, que vai até lá para o Japão, tá? Outro lado do mundo. E a pecuária fica ligada a bovinos, caprinos e asininos, mas lembre-se que nós estamos falando de animais de pequeno e médio porte em muitas áreas, tá? Porque os bovinos o manejo é muito pequeno, a criação é muito pequena, porque o rigor climático impede aí a criação em grande escala. Região Sul, nós temos que essa região ela vem com celeiro do Brasil, especializado na produção de grãos. Durante vários anos aí, os maiores números eram da região Sul, né, durante o século XIX e início do século XX. Na região Sul saem os produtores que vão abrir as fronteiras agrícolas, expandir a fronteira agrícola do Brasil para o centro-oeste, para o norte e para o nordeste. Né? Então, quando vocês estiverem vendo os vídeos de Matopiba, e nesses vídeos vocês vão ver que vai falar de agricultores que saíram da região sul do Brasil, e eles vêm aí, os italianos, descendentes de italianos, alemães, eslavos e japoneses que iniciam essa produção e depois saem desbravando o país. Além disso, na região sul nós temos os Pampas, uma terra muito fértil, né, que liga também a pecuária e a produção de grãos, os Pampas gaúchos. Região Centro-Oeste, nós temos duas características na região Centro-Oeste e Norte, que é a colonização antiga e a ocupação recente. Colonização antiga são essas áreas que estão grifadas aqui, certo? Agricultura tradicional, alimentos para subsistência, tá? Uma agricultura ribeirinha aí, algumas culturas, plantas nativas, tá? E que foram exploradas nessa região. A pecuária extensiva bovina no Mato Grosso aí ocupa grandes áreas a perder de vista, as áreas que tem aí com esses produtores. E também na Ilha do Marajó tem um detalhe aí da pecuária bubalina, criação de búfalos na região norte do Brasil, existe até hoje, e na Ilha do Marajó tem uma criação muito grande e movimenta aí números expressivos pensando na criação de búfalos no Brasil. Projeto de colonização dirigida, que aí é quando eu tenho esses direcionamentos para frentes pioneiras
na região do Mato Grosso é quando eu parto da exploração das terras do Cerrado e entro na região da Amazônia. Tá? Então, inicialmente eu tenho Centro-Oeste, no segundo momento eu vou para o Mato Grosso, para a região Norte. E no primeiro momento eu tenho no Cerrado, depois eu parto para a Amazônia. Aqui o custo disso, um grande impacto ambiental, porque eu fui desbravando, eu fui abrindo frente, então a vegetação do Cerrado foi muito degradada e as bordas da Amazônia aqui na região do Mato Grosso vêm sendo muito degradadas, muitos focos de queimada, muita área de retirada de madeira, onde os governos estaduais ao longo dos anos têm muitas deficiências no controle dessa ocupação. Apesar disso, essas áreas produtivas geram grandes números importantes para a balança comercial do Brasil, grandes produtores, exportadores estão dentro aqui da região do Mato Grosso e, apesar disso, a renda dessa região não melhorou. Nós temos uma exclusão social muito grande, uma carência muito grande aí para essa população. A área de ocupação recente, como eu falei, do Cerrado para a Amazônia, tá? Uma pecuária extensiva, porque esses solos aí eles passaram a ter uma correção, um melhoramento do solo, né? Uma adubação, calagem, irrigação para a produção de grãos. Aí algodão também, o algodão tem uma safra importante. E, por fim, nós chegamos aí a começar a conversar o tema do próximo capítulo, que será a próxima aula, a próxima videoaula, que é a questão da reforma agrária, que envolve esses agentes aqui, a tecnologia, o agronegócios, produção em grande escala, com qualidade e tecnologia. Do outro lado, pequenos agricultores, a questão social do campo, agricultura familiar, cultura tradicional, com baixa tecnologia, pouco mecanizada ou sem mecanização nenhuma, e chegando ao ponto dos conflitos, os conflitos pela terra, os conflitos pela posse, pelo domínio dessas áreas, que acabam sendo um problema pela falta de gestão adequada ao longo dos anos nessa questão da terra no Brasil. É o tema da nossa próxima aula. Pessoal, no ano passado nós vimos aí sobre resiliência, nós aprendemos e entendemos que nós, como cumprimos a agenda, estamos dentro da agenda de Deus, dentro do que Ele quer, nós estamos agora no tempo de crescer. Entendemos o que é resiliência, nós estamos no tempo de crescer. Então, se esse tempo agora é de crescer, que possamos crescer dentro do que o Senhor quer, que possamos crescer dentro do que Ele espera, dentro do que Ele tem para nós. Eu tenho certeza que o Colégio Shalom está dentro disso, cumpre o que o Senhor tem uma função na sociedade de ser um representante do que Deus tem para os jovens, e nós possamos, na sociedade, nesse momento difícil, entender que o Colégio Shalom está na posição correta e exercer essa posição correta perante a sociedade. Fiquem com Deus, até a próxima, valeu!